Como aprender a ser igreja de verdade com os irmãos israelitas? Vivemos já há alguns anos verdadeiras crises em nossas comunidades locais. A falta de serviço, de dedicação, de compromisso e de humildade, de fato, tem sido peso à igreja local e muitos dos nossos irmãos têm se deixado levar por isso. Muitos têm se desigrejado, outros estão ainda congregando, mas com perspectivas completamente distantes daquilo que é ideal. E quando nós olhamos para Êxodo capítulo 35, nós podemos ver algumas lições importantes e necessárias. Entender que a igreja como comunidade, igreja como corpo, igreja como uma união necessária para que a vontade do Senhor ela continue sendo perpetuada. Então a primeira coisa que eu quero destacar de fato é o propósito. Quando nós vamos pegar todo o Êxodo capítulo 35, nós vemos que existe um propósito ideal. Logo no início do capítulo, o Senhor vai falar acerca do sábado e de como ele deve ser dedicado ao Senhor, e todo o capítulo 35 exalta essa dedicação. E Paulo fala algo interessante em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, sem dúvida, o nosso principal propósito é fazer tudo para a glória de Deus. Deus deve ser exaltado em todo o tempo. Quando nós continuamos o capítulo 35, o texto vai falar muito acerca da oferta. E Paulo vai ainda nesse campo da contribuição, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, vai dizer que Deus ama quem dá com alegria. Né? Isso todo mundo sabe, mas parece que cada vez mais as pessoas insistem em não dar com alegria, em não se desprender do material, em não se dispor a fazer aquilo que é necessário. E quando nós vamos pegando aqui alguns versículos do capítulo 35, no versículo 20 diz que o povo ele voltou para sua casa. E no versículo 21 vai dizer que os que queriam voltar com oferta, eles traziam tudo ou todo o necessário para a adoração. Versículo 22 continua dizendo que todos com muita boa vontade, ou seja, tudo que era trazido à casa do Senhor era feito com muita boa vontade e trouxeram tudo o necessário para a adoração, ou seja, não faltou nada para que a adoração ao Senhor fosse completa. Versículo 24 continua dizendo que todos os que podiam, ou seja, não é difícil, é apenas uma questão de disposição, é uma questão de enxergar que cada um de nós tem um objetivo, cada um de nós tem um propósito, cada um de nós é importante para a manutenção da obra do Senhor. Versículo 25 vai dizer algo um pouco diferente. Vai dizer que as mulheres elas levavam aquilo que elas faziam. Diz que mulheres habilidosas trouxeram o que haviam feito. Nem sempre é dinheiro ou somente dinheiro, é trabalho. É dedicar um tempo necessário para fazer o que é de fato necessário. E versículo 27 aí vai incluir, e sem dúvida, esse é um dos problemas que nós temos na igreja local hoje, é que muitos líderes têm se eximido, têm se distanciado daquilo que também podem fazer. E versículo 27 vai dizer que os líderes também trouxeram, e haviam várias pedras preciosas. Eles estavam, eles entenderam, melhor dizendo, o seu objetivo dentro do corpo. Versículo 29 vai dizer aí, é o que
O maior destaque para esta lição nossa é que todos os israelitas trouxeram de muita boa vontade suas ofertas. É o corpo trabalhando em prol do corpo, a igreja trabalhando pela igreja, a igreja sendo igreja, a igreja local sendo igreja local, trabalhando por ela mesma. Quando nós pegamos Atos, nós vamos ver justamente isso. Aqueles que tinham muito vendiam as suas herdades e colocavam suas ofertas aos pés dos apóstolos para que toda a comunidade local fosse beneficiada. Eles se alegravam juntos, eles choravam juntos, eles viveram igreja em seu real propósito. E é isso que nós temos que entender. A igreja tem que voltar a ser igreja, a comunidade local tem que voltar a ser comunidade local e todos participarem do mesmo propósito, da mesma alegria, do mesmo intento, da mesma necessidade que é adorar e servir ao Senhor. Porém, há um terceiro ponto que eu quero destacar aqui, é que o Senhor havia chamado, nós conhecemos Bezalel e Oholibe, e Deus os encheu de alegria, Deus os encheu de inteligência, Deus deu capacidade a ele e aos outros homens. E no versículo 34 vai dizer que Deus deu a eles dom para ensinar. E a continuidade do trabalho era extremamente necessária. Há muitos anos atrás, eu vi um pastor falar sobre a síndrome de Josué, que é justamente o líder que deixa de levantar outro líder. E isso não pode existir em nosso meio. Nós temos que, de verdade, ensinar a todos para que a obra do Senhor ela permaneça firme e para sempre. Esse é o real serviço dentro da casa do Senhor. Então são esses pontos, é o propósito, é a alegria e é o serviço. São pontos necessários. A igreja local precisa exaltar esse sentimento de comunidade para que todos possam usufruir da alegria e da adoração ao Senhor. Deus te abençoe.